tem uma palavra que define a Red Pill, é ódio. Eles acabam tendo ódio das mulheres, que eles colocam que as mulheres só estão interessadas em homens que têm dinheiro e tá. Para eles, todas as mulheres não passam de um produto. Com todo respeito, a tua mulher custa mais caro que uma GP. Isso é fato, a tua mulher custa mais caro que uma GP. Todas são interesseiras. Foda-se o cara, arranca a grana do cara, entendeu? Se tem filho ou mais de 30 anos, não tem valor. Cuidado com mulheres acima dos 30. Uma mulher que tem filho, vale, né, o mesmo que uma mulher que não tem? Óbvio que não. Que pro homem aquilo é um estorvo. E assim por diante. A lista de absurdos só aumenta. Toda vez que você pega a sua filha e diz pra sua filha que a coisa mais importante é ganhar dinheiro e ter uma profissão, você tá fazendo ela se comportar como homem. Tá ligado? Outra coisa também é a mina não querer tomar teu leite. Tá ligado? Aí eu vejo... É falta de respeito, mano. Se ela não chupa teu pau, ela tem nojinho, ela fica negando sexo, ela tá contigo porque alguma coisa material tu tá oferecendo. No fim das contas, eles sempre acham que são prejudicados. Toda a sociedade e as pessoas, nós vivemos em um regime que qualquer característica masculina é pesadamente castigada. Ser homem hoje tá sendo criminalizado. Mas a eu não mulher pode te preciso bater, te gritar. Não existe lei nenhuma. Se a mulher te gritar, não vai dar nada. Você chega na delegacia, a galera dá risada de sua cara. Vai a mulher fazer uma falsa acusação que você ameaçou, gritou ela. Você vê o resultado disso aí. É da mulher terminar por nada. Não é porque o cara traiu, não é porque o cara bateu, não é porque o cara bebe, não é porque o cara é um péssimo pai. Não é por nada. Por nada. A mulher simplesmente termina por nada. Quando fode pra ele? Quando ele fez tudo pra mulher e ele foi trocado do mesmo jeito. Esses homens que se auto-intitulam despertos da Matrix, na verdade, não passam de um bando de fracassados, que depois de levarem diversos foras de mulheres, começaram a odiá-las na internet e buscarem vingança, ao invés de entender os verdadeiros motivos que levaram a isso. E o pior de tudo, esse movimento só aumenta. Se há anos atrás a Red Pill se limitava a fóruns fechados, grupos de conversa e pequenas comunidades, hoje eles estão em canais gigantes, podcasts e até programas, fomentando ataques de ódio gratuito às mulheres e até mesmo crimes como o feminicídio. Eu acho ideias perigosas, principalmente na mão de pessoas que não refletem, que compram ideias e saem por aí. Então eles falam muito, por exemplo, que mulher é interesseira. Eles são a comunidade mais perigosa da internet e algo precisa ser feito imediatamente. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Ou talvez eu tenha exagerado um pouco. Na verdade, todas essas coisas que eu falei pra vocês não me custaram mais do que uns 10 minutos de pesquisa. Eu apenas separei alguns cortes polêmicos pra chamar a sua atenção, pensei nas críticas mais comuns que a internet costuma fazer a esses caras e peguei meia dúzia de reportagens genérica, das quais eu não li, com títulos sensacionalistas que eu tinha certeza que iriam te chocar. Eu também pedi pro editor colocar uma trilha sonora de suspense e dar um tom mais sombrio pra essa parte, além de relacionar o conteúdo Red Pill diretamente com casos de violência contra a mulher, pra você odiar ainda mais, mesmo que não tenha nenhuma relação. E bom, caso você não saiba, isso se chama manipulação de narrativa. Eu posso te fazer acreditar em qualquer coisa se souber quais gatilhos ativar na sua mente e mexer com as suas emoções. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, se trata apenas de uma habilidade que qualquer pessoa que trabalha com a internet precisa ter. Afinal de contas, se você não prestasse atenção em mim ou não acreditasse no que eu digo, esse canal não existiria. Mas enfim, hoje, rapaziada, eu quero falar de Red Pill. Muito além de direita, esquerda, feminismo, machismo e qualquer outra pauta, esse sem dúvidas é um dos assuntos mais polêmicos da internet. Só de eu falar sobre ele, o algoritmo pode me penalizar, baixando o alcance do vídeo, algumas pessoas vão se desinscrever do canal e eu vou ser taxado. E não é por comprar na Shein. Mas eu sempre prezo muito pela verdade, custe o que custar. Uso notícias, reportagens e principalmente dados reais. Quando eu falei que o funk, a favela ou até a própria cultura brasileira era ruim, eu provei os meus pontos. O mesmo vale para qualquer outro vídeo do canal. Só que hoje eu resolvi ir um pouquinho além e passei não horas e nem dias, mas praticamente um ano assistindo todo tipo de conteúdo Red Pill que você possa imaginar. Desde os canais mais underground possíveis até os do mainstream, blogs, fóruns, livros e etc. Ali, é claro, de ter ido atrás de muitas opiniões, contrárias ou não. E é por conta disso que eu vou responder as perguntas. O que realmente é a Red Pill? Apenas um movimento de ódio contra as mulheres? E por que ela explodiu tanto? Bom, as respostas para essas perguntas não são tão fáceis e tudo tem dois lados, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível, explorando desde os primórdios do movimento até o que ele se tornou
tornou hoje, principalmente no Brasil. Então, se você não se contenta em ficar apenas na superfície das coisas e gosta de entender um iceberg por inteiro, vai ser exatamente esse o tipo de vídeo hoje. Sem mais delongas, meu nome é Samuel e se você der like nesse vídeo agora mesmo e me seguir no Instagram que tá passando aqui na tela, vai encontrar uma ótima mulher bonita, do lar, sem ex-namorados e que aceita se casar com você para ter uma família linda no campo enquanto vivem felizes para sempre. E, se for mulher, você vai encontrar um Henry Cavill exalando testosterona e masculinidade para se relacionar com você. Se isso não acontecer, podem me cobrar aqui nos comentários depois, beleza? Como qualquer outra ideia que começa simples e interessante, mas se ramifica tanto até perder o sentido, o movimento Red Pill não foi diferente. Você pode ter a mais absoluta certeza que quando uma boa obra começa a ter mais adeptos e visibilidade, ela vai se desprender bastante daquilo que a originou. É como uma árvore, ela começa pequena, cresce e dá frutos deliciosos, mas sempre tem as maçãs podres. Às vezes, a árvore inteira podre. Isso não significa que a ideia original fosse ruim. Lembre-se, Jesus Cristo era maneiro, o que ferra a fanbase. Então, se você minimamente consome conteúdo na internet, já sabe que o movimento Red Pill surgiu do filme Matrix, onde um personagem chamado Morpheus oferece a pílula vermelha e azul pro protagonista Neo. A azul significava esquecer que aquele momento existiu e acordar tranquilamente na sua cama para continuar vivendo uma vida pacata e escrava, sem jamais descobrir a verdade. Já a vermelha o faria acordar para a realidade e enxergar por trás da ilusão, que no caso do filme significava perceber que o mundo era uma grande simulação controlada por máquinas e algoritmos que se alimentavam da energia vital do ser humano, os mantendo em estado de coma induzido. Não muito diferente de hoje, né, onde todo mundo fica colado com o celular e não vive sem. O problema aqui foi que ninguém entendeu qual era a mensagem verdadeira do filme. Na época, muitas pessoas saíram das salas de cinema imaginando que o dilema das pílulas era uma crítica ao sistema mercadológico, com a azul sendo a alienação dos trabalhadores e a vermelha a consciência de classe. Já outros, por sua vez, teorizaram que era sobre relacionamentos entre homens e mulheres. Tomar a pílula vermelha significava ter um choque de realidade sobre a natureza feminina, que ninguém gostaria de admitir. Abre aspas, a mulher moderna é hipergâmica, busca sempre o melhor parceiro disponível, se relaciona apenas por interesse e abandona o bonzinho pra ficar com o cara de status. Um completo absurdo, né? Todos sabemos que isso não acontece na vida real. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Nessa leitura, a pílula azul representaria o cara que acredita no amor incondicional, na alma gêmea, no ela vai me amar pelo que eu sou, e a pílula vermelha seria perceber que o jogo dos relacionamentos não é justo, romântico e muito menos equilibrado, e que se o homem não entender essas regras, vai ser usado, traído e descartado. Agora vamos ver se você acerta. Qual das duas interpretações estava correta? Bom, na verdade, nenhuma. Segundo as próprias criadoras do filme, as irmãs Wachowski, o conceito das pílulas sempre foi, na verdade, uma metáfora para a transição de gênero. Até porque, segura essa, as duas são mulheres trans. A Matrix seria uma alegoria sobre identidade, desconexão entre corpo e mente e a sensação de estar aprisionado em uma realidade que não te representa, exatamente como muitas pessoas trans relatam se sentir antes de se assumirem. Inclusive, a personagem Swift foi escrita para ter gênero fluido, um homem no mundo real e uma mulher na Matrix, mas em 1999 o mundo não estava pronto para algo tão explícito. Imagina o seu avô veterano de guerra assistindo isso. Não ia dar certo, né? A pílula vermelha nesse caso não era sobre capitalismo, mulheres e nem revolta masculina, era sobre se libertar do que a sociedade diz que você deve ser, ao invés de viver uma vida reprimida como na pílula azul. Ou seja, o símbolo máximo de masculinidade rebelde da internet é na verdade uma grande metáfora trans. Que plot twist, né, viado? E é nesse momento que uma pá de homem vai dizer que nunca gostou de Matrix, tá ligado? Mas e se eu te dissesse que existe ainda uma terceira pílula, da cor dourada, e ela talvez seja a mais importante das três? Porque ao invés de te mostrar uma suposta verdade sobre relacionamentos ou sexualidade, ela te acorda pra algo muito mais valioso.
a sua liberdade. Presta atenção, se você é uma pessoa que mora no Brasil, conta cada centavo na hora de pagar as contas, não aguenta mais os preços altos, a insegurança do Estado, que está sendo dominado pelo crime, e tem medo do que pode acontecer com esse país nos próximos anos, essa pílula é pra você. Narco-estado é um nome que se dá a um país onde a economia e as instituições são controladas ou influenciadas pelo crime organizado, o que gera insegurança por parte das pessoas. O Brasil é um país onde historicamente o seu dinheiro pode ser congelado de um dia para o outro, suas movimentações fiscalizadas e, mais recentemente, algumas influências externas, digamos assim. Isso, claro, se você mesmo não morar em alguma área onde as leis já são diferentes. Para ajudar, em 2024, o governo brasileiro anunciou o fim do dinheiro físico, ou seja, agora não dá nem mais para proteger a sua grana dentro de um cofre ou embaixo do colchão. No lugar entra o Drex, o real digital, uma versão moderna da moeda brasileira, criada e controlada inteiramente pelo Banco Central. Mas você confia mesmo que o seu dinheiro vai estar seguro? Eu posso estar sendo muito pessimista, tá? Mas e se o fim do dinheiro físico for só mais uma forma do governo te controlar, numa economia que só enfrenta crises e mais crises? Pois é, galera, eu sinto muito dizer isso, mas se você não tem possibilidade de sair do Brasil no momento, esteja muito preparado para o que tá por vir. A pílula dourada se chama Bitcoin e ela é a sua única proteção contra o crime e o governo, porque é um ativo que funciona sem passar por nenhum banco, dando muito mais autonomia e segurança para o seu dinheiro. O Bitcoin foi o ativo com o melhor retorno acumulado dos últimos 10 anos, com uma média de crescimento de 70% ao ano. E diferente do real, que pode ser impresso infinitamente até não valer mais nada, apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin vão existir no mundo, ou seja, ele não perde o seu valor. O real perdeu mais de 50% frente ao dólar apenas nos últimos 10 anos, enquanto o Bitcoin valorizou mais de 4.000%. E se você quer começar a se proteger, que seja com segurança. A Mercado Bitcoin é a maior plataforma de criptomoedas da América Latina e parceira antiga aqui do canal. Nós entendemos que a economia, e não só ela, mas o Brasil como um todo, não tem salvação. Assim como na fé cristã, ela é individual. Então clica no primeiro link da descrição ou escaneia o QR Code na tela para abrir a sua conta. E se você investir pelo menos R$50, a AMB vai te devolver 25 de crédito em até uma semana, exclusivo para quem acompanha aqui, beleza? Mas apesar disso talvez ser uma surpresa para você, grande parte dos famigerados Red Pill já sabiam desse significado e apenas tratam o assunto igual a internet fez com os criadores do Uno. Agradecem pelo jogo, mas usam as próprias regras. E outra grande obra cinematográfica que também foi adotada pelo movimento foi o Clube da Luta, que conta a história de um homem vencido pelo sistema, totalmente castrado e sem reação às coisas ao seu redor. Ele conhece Tyler Durden, interpretado pelo Brad Pitt, um homem que é o completo oposto. Anarquista, livre, viril e com uma personalidade forte, que inclusive tem um relacionamento com uma mulher no filme e eles ficam coisando na mesma casa onde o personagem do Edward Norton está, mostrando que realmente não sobra nada pro Beto. It's over. Mas assim como Matrix, o significado do filme foi distorcido, pois no final de tudo ele critica essa postura extremista e mostra que ela leva à destruição. Ou seja, não adianta nada você ser um homem revoltado com a sociedade e as mulheres, caro Jorginho Sigma que está me assistindo. E agora que a gente já entendeu a origem do termo Red Pill, vamos falar de quem foram os caras que lançaram, começaram as bases do movimento. Porque assim, por mais incrível que pareça, existem espécies de Bíblia Red Pill. Achou que era desorganizado? Achou errado, otário. As duas mais famosas são o livro The Rational Male, de Rollo Tomassi, e Como Lidar com as Mulheres, nome bem sugestivo, de Nessahan Alita. E aqui a gente já começa a sair do mainstream e adentrar em águas mais profundas desse iceberg. E só um pequeno disclaimer, tá? Você não precisa concordar com tudo isso, eu também não. Mas saber sobre esses caras é essencial para entender o movimento que molda o pensamento de milhares de homens hoje em dia, beleza? Inclusive do seu sobrinho de 15 anos, que toda vez que te vê fala "It's over, brutal". Vamos começar pelo mais underground, digamos assim. Nessahan Alita foi um pseudônimo utilizado por algum autor brasileiro muito ativo em fóruns e comunidades da internet nos anos 2000, como Orkut, Reddit e blogs. Esse cara lançava muitos, mas muitos textos falando sobre as dinâmicas entre homens e mulheres. Entre os mais famosos, tem o que eu acabei de mostrar, e outros como A Mulher Fria, O Manipulador de Mulheres e o Livro de Nessahan. Tudo era compartilhado via PDF e entre as próprias comunidades. As ideias centrais dele eram
eram de que a mulher só respeita o homem que a ignora, todas são hipergâmicas, ou seja, buscam sempre o parceiro de maior status, o homem precisa ser frio e misterioso igual Thomas Shelby, e o romantismo é uma fraqueza. E é claro que tem muito mais coisa, mas primeiro, a gente tá no YouTube, e segundo que esse vídeo já vai ficar longo, então segura aí. Em resumo, pro Nessahan, a mulher era um ser perigoso e os homens precisavam ficar atentos. É tipo assim, cuidado com as malucas. E um dos motivos dele ter feito tanto sucesso e virado uma lenda nesse meio é que, diferente do Rollo Tomassi ou qualquer outro grande nome da masculinidade, machosfera, ninguém sabe quem foi Nessahan Lita. Ele nunca apareceu, nunca mostrou o rosto, deu entrevista, nunca vendeu nada pra sua audiência, apenas contribuiu e sumiu, tá ligado? Desapareceu. E guarda bem essa informação, porque quando a gente descer mais fundo no iceberg, ela vai ser relevante. Agora, o The Rational Male foi o que de fato lançou as bases mais sólidas, porque além de popularizar ideias bem parecidas com as do Nessahan, ele criou uma série de termos que você já deve ter escutado por aí alguma vez e não entendeu. VSM, valor sexual de mercado. Alpha, homem que tem tudo e todas. Beta, aquele que não pega ninguém. Ou, num segundo tipo, beta provedor, aquele que até consegue uma mulher, mas ela é interesseira e só fica com ele pelo dinheiro. Shit testes, testes que mulheres fazem para saber se o homem é seguro de si ou se ele cede. Lembra do Calvo do Campari recusando a bebida? É quase isso aí. Red Pill, como homem que entendeu todas as regras do jogo. Blue Pill, como homem romântico e submisso. E, mano, é impossível falar Blue Pill sem lembrar daquele meme do Beta Spirit, tá ligado? Você me chama de Betas por... Eu quero dar o cu! E por último, Red Flags, que traduzindo são bandeiras vermelhas que o homem deve analisar em uma mulher antes de se relacionar. E, mano, por aí vai. É impossível falar de tudo porque tem muito termo. Mas agora que você entendeu o que é a Red Pill, a outra grande questão é por que milhares de homens no mundo todo consomem essa parada como se fosse uma religião. E o mais importante, será que eles estão mesmo errados? Depois de tudo que eu disse, se você tiver pelo menos 2 neurônios funcionando e não for um consumidor médio daquele tipo de erva, o significado da Red Pill e o motivo dela fazer tanto sucesso ficou muito claro. É simplesmente uma pílula, algo usado pra tratar uma dor, e é isso que ela faz. Sabe quando uma pessoa aleatória da internet tenta parecer inteligentíssima e mesmo sem nunca ter consumido um conteúdo Red Pill inteiro, diz que ele é só um movimento para homens frustrados que tiveram más experiências com mulheres e por isso destilam seu ódio na internet? Bom, eu detesto dizer isso, mas essa pessoa tá certa, pelo menos em parte. A grande questão é que com o passar dos anos a humanidade teve muitos avanços, principalmente pro lado feminino. Se há pouco tempo atrás as mulheres não podiam votar, eram vistas como propriedade dos maridos e nem mesmo tinham direito ao trabalho, hoje tudo foi liberado. E deixando claro que eu acho isso muito positivo, beleza? Mas o que sobrou pros homens? A cada ano são feitos estudos e artigos mostrando que a solidão e o sofrimento masculino só estão aumentando. E pior do que isso, são vistos como piada. Na sociedade, os homens não choram, não têm sentimentos, precisam ser máquinas de produtividade, ter muitos carros, casas, mansões, um corpo musculoso, serem radicais, sensíveis, ecléticos, estudiosos, provedores, engraçados, líderes confiantes, maduros, cultos, tudo e mais um pouco. Ah, e claro, um homem não pode errar. Nunca. Sua família depende dele e sua masculinidade está atrelada direto ao resultado. Se ele falhar em alguma área, automaticamente é descartado. Inclusive, se ele estiver em um relacionamento e desabafar com a sua parceira, também. Se você acha que eu tô exagerando, é só vir pro mundo real. Abra qualquer rede social de vídeos e veja mulheres dos mais variados tipos dizendo o que esperam, no mínimo, de um parceiro. Salário de 20 mil por mês, provedor, alto, rico, no mínimo 1,80, bonito, bem resolvido e assim por diante. E pode tirar esse dedo do teclado porque eu sei exatamente o que você ia comentar. Samuel, essas coisas só acontecem na internet, na vida real as pessoas se relacionam sem esses requisitos. Sim, isso é óbvio, nenhuma verdade é absoluta, mas aqui eu tô falando de algo generalizado, que significa que é apenas uma tendência. É tipo aquele meme do é raro, mas acontece muito. Um estudo feito pela Universidade Chapman analisou os padrões de interesse em homens e mulheres, levando em conta todos os principais pontos que eu trouxe: altura, peso, renda e muitos outros. Pra te poupar de ler tudo isso, o resultado foi o seguinte. Primeiro, altura importa. É um fator crucial para as mulheres. A maioria não aceita um parceiro do mesmo tamanho ou mais baixo. It's over pros baixinhos. Segundo, renda também importa.
E muito. 97% das mulheres consideram a estabilidade financeira como principal atrativo, mais do que beleza e até corpo. Resumindo, você pode ser velho, feio e barrigudo. Pobre, jamais. E por último, elas não suportam um cara muito sensível ou com problemas emocionais. Parafraseando o nosso querido filósofo Pondé, a mulher só aguenta a sensibilidade masculina até a página 3. It's over pro esquerdo macho ouvinte de Belchior. Isso foi meio específico, né? Ou seja, no fim das contas, se você quer ter um relacionamento com uma mulher hoje em dia, seja alto, rico e não demonstre fraqueza. E lembrando, isso foi a conclusão de um estudo e não meramente a minha opinião, ok? Por mais que ela seja um pouquinho parecida também. Brutal. Mas a pergunta de $1 milhão é: quantos homens conseguem ter todos esses atributos ao mesmo tempo? E a resposta, quase nenhum. Pra falar a verdade, em um país tão quebrado quanto o nosso, as pessoas estão mais preocupadas em sobreviver do que performar. Um homem sabe hoje que pra ter uma mulher minimamente boa e bonita, ele vai precisar treinar, fazer dieta, ter posses, cuidar da aparência, durar mais que 2 minutos na cama e, segundo algumas, não ser CLT. O mínimo que um cara tem que ganhar mensalmente pra você se relacionar com ele. Putz, eu vou chutar muito baixo, assim, pelo menos uns 20, né? Por aí, né? Pra viver uma vida de qualidade, boa. Que eu... Você ficaria com CLT? Claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Meu Deus do céu, não sobrou nada. O resultado é que 1/4 da população entre 18 a 29 anos relata não ter tido nenhuma relação sexual no último ano. Isso não é coincidência. E é nesse momento que nós chegamos ao último dado, que pode parecer chocante, mas é verdadeiro. Apenas uma pequeníssima parcela dos homens fica com a maioria das mulheres, os famigerados chads ou alfas, como você quiser chamar. E não, isso não veio da cabeça de um red pill gordo e frustrado fedendo a Cheetos dentro de um quarto. O estudo que analisou o comportamento de milhares de usuários dentro de uma plataforma de relacionamento bem similar ao Tinder descobriu que 80% das mulheres querem apenas 20% dos homens. É como se você colocasse 2 grupos separados por sexo de 100 pessoas, e no grupo masculino só 20 caras tivessem acesso a quase todas as mulheres do outro grupo. E você acha que esses 20 são baixos, pobres ou emocionalmente estáveis? Pois é, eu também acho que não. Isso te lembra alguma coisa? Cantores de funk, trap, jogadores de futebol, empresários, velhos da lancha, estelionatários e qualquer outro tipo de cara que pode ter quem e quantas ele quiser? Bom, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E é por esse motivo que o conteúdo Red Pill faz tanto sucesso e cresce cada vez mais, porque eles oferecem pílulas com verdades amargas para muitos homens frustrados. Só que, ao contrário do que você provavelmente escutou por aí, eles não tiram essas opiniões da bunda, e sim de estudos, como eu acabei de fazer. E o fato de venderem um remédio para um público doente também não desqualifica esse trabalho. Isso, na real, é a base do capitalismo. Você tem algo que eu quero e eu tô disposto a pagar por isso. Porque a verdade é que os principais nomes da tão polêmica machosfera do Brasil são caras muito bem-sucedidos, estudados e... olha que interessante, não odeiam mulheres. Muitos, inclusive, são casados ou possuem algum tipo de relacionamento e até filho. Só que é muito mais fácil você apontar o dedo, chamá-los de machistas e colocar na mesa prateleira de caras realmente perigosos do que aceitar que a realidade é dura e cruel. Como quando eles dizem que a mulher tem seu pico de atratividade quando jovem e o homem velho, já que isso é puramente biológico e tem ligação com anos e mais anos de evolução. Você rejeita essa verdade por pensar que é mentira ou porque talvez ela doeu em você? Foi mal, mas se você tem 35 anos e se ofende por alguém ter dito que outra pessoa de 18 é mais atraente, procura um psicólogo. Ou talvez o mundo inteiro tá errado e só você esteja certa, quem sabe? Eu, por exemplo, me acho muito mais bonito do que o Henry Cavill, e se alguém disser o contrário, obviamente a pessoa tá errada. Porém, caso você ache que ainda não é o suficiente, deixa eu te contar uma história que eu vi de perto. Esse é o Carlinhos, homem e brasileiro médio. Com apenas 18 anos, ele abre o seu Instagram e percebe que está atrasado. Alguém com a sua idade já abriu 3 empresas e fatura R$1 milhão por mês. Com o dinheiro da família, claro, mas Carlinhos não sabe disso. Ele também percebe que Carlinha, também de 18 anos, a menina mais bonita do seu bairro, jamais daria uma chance pra ele. E por quê? Porque Carlinha está saindo com Alfredo, que tem 32 anos, uma BMW, casa luxuosa e um corpo aesthetic. Carlinhos não faz ideia de que Alfredo é ele no futuro e que quando tinha
sua idade passou pela mesma coisa, via outros homens saindo com quem ele gostava. Até o dia que Alfredo entendeu que o mundo era competitivo e simplesmente injusto. Alfredo então foi pra internet e pesquisou: por que eu não consigo ficar com mulheres? Nesse momento, ele descobriu os dados. Homens só são amados e valorizados por aquilo que possuem. Seu pico de atratividade ainda estava muito longe, enquanto de Carlinha vivia o auge, e se ele quisesse ter acesso a boas mulheres, precisaria trabalhar muito em diversas áreas da sua vida. E nesse momento, Carlinhos teve duas opções. Ha! Esses caras Red Pill são tudo uns frustrados, mano. Os caras não pegam a mulher e ficam choramingando na internet. Deixa eu voltar aqui pro meu PC, vou jogar o meu League of Legends e comer uns cheats aqui. Ou... realmente eu preciso me desenvolver e ser um homem melhor. A verdade dói, mas liberta. A partir de amanhã eu vou pra academia e na minha próxima folga como empacotador do mercado, vou começar a trabalhar no meu próprio negócio. E bom, rapaziada, estão preparados? Na verdade... eu sou o Carlinhos. E eu sou o Alfredo também. Essa foi a minha história, com algumas poucas mudanças, mas foi. Ao contrário do que eu disse no começo do vídeo, eu não passei um ano assistindo conteúdo Red Pill pra fazer esse documentário, porque foram muito mais. Porque se você critica alguma coisa que nunca estudou a fundo, as pessoas vão perceber. É por isso que grande parte dos meus vídeos são de experiências reais vivenciadas, e hoje não foi diferente. Só que se eu revelasse isso logo no começo, provavelmente seria taxado. Mas depois de dar todas essas explicações e mostrar os dados, talvez, só talvez, alguém tenha entendido melhor o que é Red Pill. Juntamente com a fé cristã, que pra quem não sabe, eu sou adepto, a Red Pill foi um choque de realidade que eu tive logo cedo na vida. Lembra do que eu falei lá no início? Que muitas ideias começam sendo boas e a comunidade estraga? Não foi diferente com ela. Você nunca verá ninguém falando isso, mas os primeiros canais que começaram a falar sobre Red Pill há muitos anos atrás não eram somente homens pegando recortes femininos, comentando alguma parada em cima e vendendo o curso. Eram análises profundas sobre a sociedade e relacionamentos, que serviam unicamente para desenvolvimento pessoal, e ninguém tava ali pelo dinheiro, fama ou status. O maior exemplo disso é um canal chamado Trunks do Futuro. Assim como nessa rã Alita, ninguém nunca soube quem era o homem por trás desse nome, mas a sua contribuição segue até hoje na internet em diversos canais que reupam os conteúdos para a comunidade fiel. São vídeos densos, longos e duros, mas que escancaram a realidade para os jovens sobre vários assuntos. E para terminar de vez com a percepção de que o Red Pill é tudo homem falando mal de mulher, o melhor exemplo recente é o Redcast. Eu lembro quando começou lá atrás e era uma parada super nichada, com convidados quase sempre masculinos e uns assuntos que, sinceramente, às vezes beiravam o ridículo. Usar com camisinha já é algo antibiológico, porque não é tu que tá tocando a menina, tá ligado? É o plástico. E ainda mais num relacionamento, né, de ambas pessoas, tu tá transando com camisinha com outra mina, até beta, tá ligado? Eu vejo dessa forma. Eu discordo, mas respeito. Só que com o passar do tempo, os apresentadores começaram a levar mulheres, inclusive prostitutas e vendedoras de pack, que outros lugares jamais dariam palco. E hoje, talvez seja o podcast que mais cresce no Brasil, promovendo debates, convidados bem inteligentes e até programas comandados por elas. Mas pra mídia e pra muitas outras pessoas, eles sempre serão tratados como a comunidade mais perigosa da internet. E eu até concordo. Imagina você ser um homem que, ao invés de choramingar por aí, resolveu ser melhor, se desenvolver e ficar em paz consigo mesmo, e principalmente com o sexo oposto, desmentindo toda essa narrativa feita ao longo dos anos. Como alguém que viu de perto a ascensão desses conteúdos, eu posso dizer com toda certeza que é quase como aqueles casos onde o vilão resolve vir pro lado dos mocinhos, tá ligado? Aos poucos eu acho que a Red Pill tem sido compreendida melhor. Pra terminar esse vídeo, eu quero deixar duas coisas bem claro. A primeira é que eu sei que existem grupos extremistas na internet, mas acho que ficou bem explicado a diferença entre uma ideia e aqueles que distorcem ela. Existe sim muito canal machista, misógino e até panelinhas criminosas. Na verdade são bem poucos, tá? E sabe por que eles ficam famosos? Porque o ódio vende. E é claro que ninguém nunca te contaria que dentro da Red Pill também existem coisas positivas. E segundo é que a Red Pill é apenas um rótulo. Para uma pessoa ela pode ter um significado completamente diferente do
do que é pra outra. Pra mim, por exemplo, ela nunca significou ódio, raiva ou frustração. Foi combustível de melhoria. Esse próprio canal que vocês estão vendo, a minha empresa, que graças a Deus eu conquistei cedo, foi porque eu fui confrontado por uma realidade dura e como homem resolvi que independente do que os outros estavam fazendo, eu queria estar do lado vencedor. Porque é isso, cara, a vida é uma batalha e existem os que perdem e os que vencem. Ponto final. Também quero deixar bem claro que eu não quis entrar em camadas mais profundas dessa comunidade e explicar termos como Black Pill, Pink Pill, Tyrone, Sub-5, Incel, Normie, enfim, porque isso não acrescentaria em nada à nossa discussão. No fim das contas, talvez a Red Pill não seja nem vilão nem herói. Ela pode ser só um espelho e você escolhe o que fazer com o reflexo. A decisão de qual pílula tomar é sempre sua. E se você curtiu esse vídeo e quer mudar um pouco de assunto, eu acabei de lançar um webdoc falando sobre a indústria da música e como, no Brasil e no mundo, muitos artistas são fabricados mesmo sem ter nenhum talento. Por que isso acontece? E quem está por trás? É o que eu te explico nele. Vai aparecer em algum lugar da tela, clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. E não esquece, para abrir a sua conta no mercado Bitcoin e ainda receber R$25 de crédito, é só clicar no link aqui embaixo, beleza? Por hoje era isso, um grande abraço, não sobra nada pro Beta. Você compreende o quão perdido você está, você está começando muito sério no que eu sou corno? Eu sou Blue Pill.